Você quer saber a avaliação dos nossos analistas sobre B3, Ambipar, Magazine Luiza, Apvida e também o IRB? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar para vocês logo após a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalisco, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje, como é tradicional, às terças vamos fazer mais um comprar ou vender, onde nós trazemos a nossa avaliação tanto de longo prazo quanto de médio e curto prazo de algumas ações. Hoje vamos fazer um programa um pouco diferente, eu vou falar menos a respeito das empresas, até porque o pessoal separou 5 ações porque muita gente estava perguntando a respeito delas. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e quem gostar do conteúdo, compartilhar com seus amigos. Então, inicialmente, eu vou trazer a nossa visão aqui de longo prazo, análise fundamentalista dos analistas da Capitalizo. E quando eu falar de longo prazo, quando eu falar de análise fundamentalista, eu vou falar das nossas carteiras, se essas ações caberiam ou não nas nossas carteiras, como a carteira dividendos, a carteira Thiago Prux, que é uma carteira global, a carteira Micro Small Cap, todas as nossas carteiras aí de longo prazo que vêm, né, desde os seus inícios performando bem acima da média do mercado. Lembrando que aqui a gente fala de baixo giro, é buy and hold, é 10 minutos por mês ali para conseguir acompanhar as carteiras e posteriormente vamos trazer uma avaliação mais de médio e de curto prazo das ações. Vamos começar aqui com a B3, que divulgou resultados essa semana. Nós tivemos uma queda da receita do primeiro trimestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado, 4,7%. Tivemos, como a empresa fez aquisições, tiveram itens não recorrentes, e quando a gente pega o lucro líquido recorrente da B3, um lucro de 1 bi 200, né, que caiu 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Claro que um lucro de 1 bi é bom, né, pessoal? Até porque a gente vê que a B3 historicamente tem margens elevadas, tem um lucro de 1 bi com uma receita de 2,5, é bastante interessante, né? Só que o que acontece, tá, pessoal? A gente já comentou algumas vezes sobre essa questão da B3. Logicamente, a B3 ela não depende só de receita de novos investidores, de IPO, de mercado, mas ainda é a receita mais representativa. Eles vão diversificar cada vez mais, inclusive eles entraram no negócio junto com a TOTUS para competir com a Sinqia, tem outros negócios bem interessantes aqui no caso da B3. Só que o que acontece? A gente já comentou algumas vezes, além da questão do passivo da empresa, né, que nos incomoda um pouco pensando no longo prazo, a empresa há alguns anos mudou a política dela de tarifas, de taxas, né? Então, basicamente, a B3 abriu mão de elevar taxas, né? E normalmente as empresas mais interessantes são aquelas que aumentam taxa. Como ela manda no mercado, né? Hoje a gente não tem concorrente, não é tão complicado assim, desde que ela consiga compensar a margem menor que ela tem com um volume maior de investidores, que é basicamente o que ela vinha fazendo. Só que a gente não pode... Isso aqui é a margem do mercado de ações, tá? Que vem caindo, né? Eles intensificaram essas quedas aqui de 2019 para 2020, tá? E o que acontece, né, pessoal? Historicamente, quando nós temos períodos de juros mais elevados, de economia mais fraca, que é o que nós estamos vivendo hoje, tem menos investidores entrando na bolsa. Então, menos investidores entrando na bolsa é menos volume, e aí ela não consegue compensar essas tarifas menores aqui que ela vem cobrando, tá? Então, o que acontece é justamente isso, tá? Como nos últimos trimestres aí nós tivemos, né, o mercado um pouco mais complicado, menos investidores na bolsa, menos pessoas fazendo compras e venda, automaticamente aqui acaba prejudicando um pouco a receita da B3, né? Até tem um lado positivo que, se nós compararmos, né, com outros momentos de juros mais elevados e também de inflação e também, né, com a economia não crescendo muito, dessa vez aqui nós tivemos até menos pessoas desistindo da bolsa, como nós vimos em outros anos, tá? Mas basicamente é isso, né? Então quem tem B3 tem que saber que em momentos mais complicados da economia, menos volume na bolsa, a empresa acaba lucrando menos, tá? E fora, claro, tem essa questão do passivo aí, que é interessante também quem tem ações da B3 acompanhar, tá? A gente saiu da B3 em 2020, por enquanto o pessoal não tem interesse em retomar aqui, mesmo sendo, claro, uma empresa de bastante qualidade em função desses problemas aí que eu comentei agora.
Nós temos aqui a Ambipar, né, pessoal, que é uma empresa especializada aí no gerenciamento de crises, atendimento de emergências, aqueles acidentes envolvendo produtos químicos, a parte de produtos ambientais, prevenção de acidentes, treinamentos e assim por diante. Tá? A Ambipar ela tem uma pegada bem agressiva em termos de não só crescimento orgânico, mas especialmente de aquisições. Foram dezenas de aquisições que eles fizeram aí nos últimos anos e hoje é uma empresa aí que tem presença em 18 países, né? Mais de 300 bases aqui nesses países e ela deve intensificar aí esse crescimento aí nos próximos anos. Tá? É uma empresa que tem uma qualidade muito boa, porém, né, essa questão aqui da quantidade de aquisições é o que o pessoal mais tem nos perguntado. Né? Claro que a gente não acompanha a Ambipar assim tão de perto para entender se todas essas dezenas de aquisições aqui que eles fizeram, realmente a integração foi boa, até porque, como o pessoal aqui comenta, comprar é o mais fácil, né? O difícil é fazer a integração, tá? Mas ao que tudo indica, e alguns casos aqui que o pessoal da análise pegou, até agora está tudo ok, tá? Claro que todo esse movimento de aquisição ele acaba fazendo com que a empresa sofra um pouco mais no curto prazo, né? Tanto que o lucro da Ambipar está até abaixo do que poderia estar, mesmo no primeiro trimestre tendo um lucro aí de quase 50 milhões de reais, justamente porque a empresa hoje ela se encontra bastante alavancada, né? E muita gente tem nos perguntado sobre essa questão aqui, se a alavancagem está muito acima do que deveria estar ou alguma coisa nessa linha, tá? O pessoal aqui da análise entende que não, tá? Que essa alavancagem aqui da Ambipar ainda é saudável, ainda mais quando a gente considera que é uma empresa que tem margens elevadas, que tem uma geração de caixa boa, né? E a maior parte da dívida da Ambipar é de longo prazo. Né? Então hoje ela teria disponibilidade para pagar metade da dívida dela de longo prazo. Claro que a dívida subiu, né? A dívida líquida era de 1.800 bi, subiu para 2,2 bi. É uma questão que a gente tem que monitorar e não dá para descartar também a Ambipar fazer um follow-on, né, que é emitir mais ações, ou quem sabe fazer um IPO, por exemplo, de uma subsidiária, fazer um IPO lá fora também não dá para se descartar. Mas como é uma empresa que tem muita qualidade, o pessoal da análise aqui não entende que ela teria dificuldade em colocar essas ações aí no mercado. Tá? Então, mesmo que ela tenha que se capitalizar, não tem problema nenhum aqui nessa questão de fazer o lançamento de ações. Isso pode trazer, claro, um pouco de pressão no curto prazo, um pouco de volatilidade, porque às vezes isso acontece, mas sem problemas nenhum, né? O pessoal aqui da análise entende sim que a Ambipar é uma empresa aí de bastante qualidade. Outra que muita gente nos pergunta, Magazine Luiza, né, pessoal? Magazine Luiza também foi outra empresa que fez uma série de aquisições nos últimos anos. Claro que agora a gente vendo o mercado hoje, né, viu, por exemplo, o preço que o Magazine Luiza comprou por Kabum e outras empresas, mas qual é o intuito do Magazine Luiza, né, pessoal? Ter essa plataforma vendendo várias coisas online. Lembrando que o que mais interessa na parte do varejo é o online, tá? Isso é o que mais vai crescer. A América Latina é o lugar onde mais vai crescer o e-commerce e mesmo que a economia não cresça, o e-commerce vai crescer, tá? Então essa é a grande vantagem aqui desse segmento, tá? Claro que, por outro lado, a partir do momento que Magazine Luiza tem esse foco maior no e-commerce, até porque hoje mais de 70% das vendas totais são do e-commerce, aqui nós temos uma concorrência cada vez maior, principalmente aí das empresas estrangeiras. Tá? E eu já comentei algumas vezes que o pessoal da análise prefere as empresas estrangeiras justamente porque são empresas que têm mais proximidade de conseguir capital, né? O fato de uma empresa não operar fora do Brasil é ruim nesse sentido, né? As empresas de fora têm mais acesso a capital. A gente pega o Mercado Livre, por exemplo, que anunciou recentemente investimentos aí de 17 bilhões de reais, tá? E a concorrência é muito grande nesse sentido. Claro que o Magazine Luiza não tem uma situação financeira tão complicada como Via, né? Via tem 14% aí das dívidas vencendo no curto prazo. Se a gente pegar a Magazine Luiza é em torno de 1%, mas a concorrência, né, como a gente falou, é muito grande. E não foi só as ações do Magazine Luiza e Via que caíram aí nos últimos trimestres.
nós tivemos várias empresas, principalmente estrangeiras, que as ações caíram até mais do que Magazine Luiza e Via, de empresas que têm mais caixa, de empresas que o marketing é mais agressivo, tem sistemas melhores de logística e operam no mundo todo. Então a gente acha mais interessante essas companhias do que o Magazine Luiza e do que Via, tá? Em termos de resultados, o operacional não foi tão ruim, né? Nós tivemos uma queda aqui na receita, uma alta na receita de 6,2%. Claro que a questão de viver tudo ao mesmo tempo, né? Juros, inflação, isso tudo é bastante complicado, principalmente para quem trabalha com varejo, que as margens são mais apertadas, é difícil conseguir repassar esses preços e a empresa, justamente porque ela tem margens mais apertadas, ela precisa girar demais, acabou tendo o lucro aqui virando um prejuízo de 161 milhões de reais, mas longe de ser uma empresa ruim, tá, pessoal? A gente só tem essa preferência aí pelas empresas estrangeiras e, como eu falei, as ações das estrangeiras também caíram bem, né? Tanto que a gente pega aqui, ó, crescimento das vendas em lojas físicas, das mesmas lojas, aqui caiu, né? Então a gente percebe que é bem complicado aqui operar no varejo físico, né? E por outro lado, no online tem essa questão da concorrência bastante acirrada, tá? Mas, como eu falei, nesse momento não temos recomendação aqui do Magazine Luiza. Inclusive, nós passamos lá entre 2017 e 2019 posicionados no Magazine Luiza, deu mais de 300% lá as ações. O pessoal recomendou a venda, né? E também nesse momento aí não tem interesse em voltar para as ações do Magazine Luiza. Em relação ao IRB, né, pessoal, a gente já comentou algumas vezes, é outra empresa, não dá para comparar o IRB com o IRB de todo aquele problema, né, a gestão que mentia, enfim. Operacionalmente continua sendo uma boa empresa, alguns contratos que o IRB não tem mais, a própria empresa não quis levar aqueles contratos adiante porque achava que não eram interessantes, tá? Por outro lado, né, pessoal, a gente não pode esquecer que também, né, além de todo esse problema de falcatrua, realmente que o IRB teve, tem crise, tem a sinistralidade maior, né, é um período mais complicado, pandemia, isso também afeta os resultados da empresa, né, tanto que a sinistralidade continua aqui bastante elevada, tá? E outra questão que é importante a gente lembrar também é a posição de caixa do IRB aqui, em termos de geração de caixa, né? Mais um trimestre que o IRB queimou caixa, tá? A geração de caixa operacional foi negativa aqui em 288 milhões e o total aqui 268. E aqui nós tivemos a variação, né, piorando os resultados do primeiro trimestre do ano passado em relação a esse ano. A empresa deu lucro ali, mas foi em função de não recorrentes, né? Foram processos ali que a empresa ganhou, tá? Então, como é uma empresa de recuperação, tá, pessoal? Eu já comentei algumas vezes sobre isso, esqueçam o lucro, esqueçam o pagamento de dividendos, né? O IRB tem que se manter vivo, tá? Então, pode ser também que o IRB tenha que fazer emissão de ações. Claro que ele não vai ter uma facilidade tão grande para emitir ações, fazer um follow-on como a Ambipar, por exemplo. E aí vai precisar a participação aqui do Itaú e do Bradesco capitaneando esse processo, mas possivelmente o IRB precise de mais um aporte de capital, isso é normal, né? Tanto que o último vídeo que eu fiz do IRB eu falei sobre o caso do Banco Pan, né, que fez 3, 4, 5, 6 aportes de capital, e eles esperavam recuperar o banco em 2 anos, demoraram 7. Tá? Então, isso pode acontecer com o IRB também. Tá? Então, não é a mesma empresa de antes, né? Aparentemente, o pior já passou, até porque não tem como ficar pior do que estava, mas longe ainda de ser uma maravilha, lucro, dividendos e assim por diante. E, finalmente, aqui a Apvida, né, pessoal, que recentemente anunciou o negócio de fusão, de aquisição com a Intermédica. Né? Hoje eles têm 18% do mercado. É um mercado ainda bastante fragmentado, é um mercado difícil de operar, esse mercado de saúde, tanto que boa parte dos players eles acabam saindo. E se a gente pegar aqui os 10 maiores players, tem em torno aí de 50% do mercado, então eles ainda podem continuar crescendo via aquisições, tá? E a gente ainda entende que o CAD continua permissivo. Claro que dificilmente eles vão fazer grandes aquisições agora, até porque a alavancagem da empresa ela cresceu demais, né? Lembrando que essas empresas aqui elas estão naquele processo de operar de forma verticalizada, né? A Redditor comprou Sul América recentemente, indica justamente isso, tá? Qual é a nossa questão aqui, né, pessoal, com a Apvida e com a Intermédica? A primeira questão
essas sinergias estimadas aqui a partir de 2024, isso aqui seria o EBITDA anual de 1,3 bi, levando em consideração que quem vai capitanear, vamos dizer assim, a empresa é a Apvida, que no entendimento do pessoal da análise aqui tem uma gestão bem mais fraca do que a gestão da Intermédica, tá? Então a gente olha com bastante reticência, né, essa questão das duas empresas aqui terem se juntado e ter a participação de todo o corpo diretivo lá dos gestores da Apvida, que em termos de serviço, no nosso entendimento, é pior do que a Intermédica, tá? Os resultados não foram bons, né, pessoal? Apesar da receita ter aumentado, claro que aqui a gente considera o consolidado, né, Intermédica mais Apvida, mas o lucro líquido caiu 70% de 260 milhões para 78, e o que impactou muito foi essa questão do endividamento, né, pessoal? Eles têm uma dívida de 8 bilhões de reais que tem que ser equacionada, tem que ser cuidada de perto. Então, nesse momento aqui, o pessoal não acha interessante se posicionar nesses ativos. E também tem a mesma coisa, né? De crise, o ticket médio caiu, a sinistralidade subiu bastante. Então, além do problema de fazer uma sinergia que é bem complicada, né, das duas empresas, tem o ambiente que não é um ambiente positivo nesse sentido. E também as duas empresas já vinham fazendo uma série de aquisições aí nos últimos anos. Então a gente entende que no setor de saúde, que é interessante, tem opções mais interessantes aqui do que a Apvida. Antes de falar da nossa visão aqui de médio e de curto prazo, eu quero disponibilizar para vocês esse cupom Semana Trader, que dá até 30% de desconto no Full Trader, que tem as recomendações de médio e curto prazo e também as de longo prazo de carteira, dividendos, internacional, micro e small cap, e também a carteira top crescimento. E claro, não esqueçam de deixar o like aqui, os comentários de vocês, quais dessas empresas aqui vocês gostam, vocês não gostam, tem uma perspectiva positiva ou não. Lembrando que todas as informações eu vou deixar aqui na descrição, assim como os nossos contatos. Vamos começar então aqui com os gráficos, né, trazendo a avaliação dos nossos analistas. Lembrando que nós temos uma estratégia que é o nosso carro-chefe de médio prazo, o rastreador. Aqui são operações que costumam durar de 3 a 6 meses, seria um curto para médio prazo. Lembrando que 10 minutos por dia vocês conseguem seguir tranquilamente essa estratégia. Ela tem um ganho aí de mais de 1.900% desde 2017 para cá, e até hoje nunca fechou nenhum ano no negativo. Vamos começar aqui com B3. B3 faz um tempinho que a gente não opera aqui no rastreador. Esse é o gráfico semanal da B3, né? E pode estar interessante para quem quer pegar uma reversão, né? Porque comprando ela aqui na casa dos R$12, a venda seria aqui embaixo dos R$10,60, seria um stop ali na casa de 8% até 10%. Para essa estratégia, um stop aceitável. Para, quem sabe, a B3 voltar lá para casa dos R$19. Então, não estaria errado comprar aqui a B3, tá? Temos também a Ambipar. Ambipar aqui o pessoal separou no diário. Eu lembro do pessoal ter feito operações mais de curto prazo, swing trade. No rastreador a gente nunca operou Ambipar, mas claramente dentro de um canal de baixa, né? E como eu falo sempre, mesmo para quem nunca viu um gráfico, ver que a Ambipar aqui está num canal de baixa, o ideal é esperar ela romper, o preço romper esse canal para efetuar a compra aqui das ações no médio prazo, né? E tranquilamente ela poderia voltar depois lá para casa dos R$68, né? Então, para quem está de olho para médio prazo, é esperar o rompimento aqui desse canal baixista, né? Magazine Luiza, graficamente está terrível aqui, né? Para pensar em compra, vem com uma tendência de baixa aí de mais de 83% de março do ano passado para cá. A gente já fez várias operações no Magazine Luiza, mas nesse momento é impensável, né, pessoal? O ativo em clara tendência de baixa, tem que pelo menos esperar dar uma estabilizada ou ter algum tipo de reversão. E essa que é a vantagem do gráfico, né? A gente não está comprando aqui, né? Alguém comprou aqui, Magazine Luiza, e de lá para cá caiu 70%, né? Então o gráfico ele vai acabar nos ajudando, apontando um momento bom para compra. E da mesma forma que a Ambipar, o mais seguro seria esperar um rompimento aqui desse canal de baixa, né? E como a gente acompanha a Magazine Luiza, tem até a chance da gente entrar nessa possível operação. Outra é o IRB, né, pessoal? Também o IRB também está numa tendência grande de baixa aqui gráfico, né? Não tem o que fazer aqui no IRB. Está com uma baixa aqui desde fevereiro do ano passado para cá de mais de 70%. Também não tem nada indicando aqui a mínima possibilidade de alta das ações. E aqui eu sempre mostro, né,
quando nós recomendamos a venda do IRB pela estratégia do rastreador aqui em cima, e a gente está esperando de lá até agora uma oportunidade aí no IRB, tá? Então, para vocês terem uma ideia, as ações caíram 92% e quem seguiu a nossa recomendação se livrou de toda essa nossa baixa. Claro que a gente tem operações que dão negativo, óbvio, mas a gente nunca perdeu 90% numa operação, que foi o que aconteceu quem não vendeu ali as ações do IRB, né? E a Apvida aqui também, tá, pessoal? Terrível graficamente. Aqui não tem nem como desenhar alguma coisa, né? O analista que me passou, nada, né? Talvez aqui na casa dos 5,50 ela possa estabilizar aí, teria alguma opção ou alguma alternativa, né? Então tem várias outras ações que estão mais interessantes pensando aí com uma visão de médio prazo. Não é o caso do Magazine Luiza, não é o caso do IRB, não é o caso da Apvida, não é o caso da Ambipar. Talvez desses ativos aqui a B3 esteja um pouquinho mais interessante aí para quem pensa no médio ou no curto prazo. Tá certo, pessoal? Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!